Vamos continuar, então, pessoal, a aula de VHDL, né? Nessa parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos da linguagem em si, né? Então, até então, a gente falou sobre VHDL de forma geral. Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona a linguagem, né? Aqui a gente tem um modelo básico de uma descrição em VHDL, e a gente tem duas partes, tá? A descrição da entidade, que nada mais é do que a interface, né? A descrição das entradas e saídas daquele bloco de projeto, tá? E o que a gente chama de arquitetura da entidade é o comportamento daquele bloco de projeto. Então, a gente pode fazer uma entidade somador, por exemplo. Então, a gente vai colocar lá as entradas, quantos bits, né, de entrada e de saída, quem são as variáveis, os sinais de entrada e saída, e na arquitetura, a gente vai colocar a descrição de como vai funcionar aquele somador, tá? Como a gente falou, todo projeto VHDL ele tem uma grande vantagem de ser extremamente modular e integrado, de forma com que a gente pode fazer partes do projeto que se encaixam dentro de outras partes, mais ou menos como a gente fazia naquelas macros do Quartus, né? Só que de uma forma bem mais versátil, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o modelo de descrição da entidade, né? Que é a interface do nosso bloco de hardware, tá? Então, a gente começa, né, com essa palavra reservada entity, e a gente dá um nome para essa entidade, tá? O componente mais importante aqui é o port, tá? Onde a gente vai descrever quem é entrada e saída, né? Então, a gente tem, aqui a gente está colocando, por exemplo, X0, X1, né, como portas do tipo in, que são portas de entrada, certo? A gente está colocando Y0 e Y1 como portas do tipo out, né, que são saídas. Aqui a gente tem uma porta do tipo buffer. Ela ao mesmo tempo que ela é uma saída, ela pode ser usada internamente, tá? Para quem programa, às vezes isso não faz muita diferença, mas, assim, o comportamento do hardware muda bastante, tá? Então, é importante diferenciar saída de buffer. E o in-out são portas que funcionam como entrada e saída, né? Ela tanto pode receber dados como fornecer dados, né? E aí a gente termina com end. O generic é alguma coisa que a gente vai usar, eventualmente, mais adiante, e ele serve para passar parâmetros para uma determinada entidade, tá? Então, é uma forma de interface, além das entradas e saídas, tá? Mas eu não me preocuparia muito com eles agora, tá? E, então, aqui está a entidade né, um exemplo bem simples, igual aquele que a gente fez anteriormente, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo mais interessante aqui. Bom, a arquitetura é onde a gente descreve o funcionamento, né, do nosso bloco de hardware, tá? Aí dentro do funcionamento, a gente tem constantes, né, que tem valor fixo, a gente tem sinais, tá, que funcionam tanto nos códigos sequenciais como nos concorrentes, e variables, né, variáveis, que funcionam só em código sequencial. A gente vai ver a diferença mais adiante, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, bem simples de uma arquitetura inteira, né? Então, aqui a gente tem uma entrada que é in, né? O X1 é uma entrada integer, o Y1 e o Z1 é uma saída integer, tá? Normalmente a gente coloca, né, o tamanho do integer quando a gente quer utilizar, tá? E aqui a gente tem um sinal que também é um integer e uma constante que vale 7, né? E aqui a gente tem o comportamento do circuito, tá? Então eu tenho 3 atribuições, tá? No caso das atribuições em código paralelo, né, na região paralela, eu faço com esse menor igual, tá? Então o Y1 recebe S1, o S1 recebe X1 e o Z1 recebe C1, né? Então, isso aqui tudo acontece em paralelo. Se qualquer uma dessas variáveis aqui, se o X1 mudar, ele vai mudar o valor do S1, que vai mudar o valor do Y1, né? E o C1 vai ficar... o C1 é 7, é uma constante, então isso aqui não vai mudar, tá? Isso tudo deveria acontecer paralelamente. Então, no exato momento que uma das informações muda tudo, ok?
Falando um pouquinho dos tipos de dados, a gente vai ver que a gente tem realmente um número enorme de tipos, tá? Definidos no VHDL. E alguns tipos, inclusive, são bem diferentes do que a gente costuma usar em programação, né? Então, a gente tem tipos físicos, como o tempo, por exemplo, né? E a gente usa tempo para definir atrasos, mas isso normalmente só funciona em simulação, né? Quando a gente quer atribuir um valor, um sinal, e a gente quer atribuir depois de 100 milissegundos, para gerar um atraso, para ver... Isso funciona na simulação, para a gente ver como o hardware se comporta, né? Colocando esses atrasos artificiais, tá? Na maioria dos casos, a gente vai usar valores simples, né? E na prática, a gente raramente usa esses valores bit, integer, boolean. A gente usa aquela biblioteca da I3E, né? Que ela assim, é um pouquinho mais padronizada, né, em termos de projeto de hardware, então a gente usa os tipos de variáveis definidos na biblioteca da I3E, tá? Mas, de qualquer maneira, eles não vão ser muito diferentes, né, do que os valores definidos na própria linguagem. Tá? Então, a gente tem bit, boolean, o character, né, e aí não tem muita diferença do que vocês já conhecem de linguagem de programação. Tem integer, natural, o real, né, e aí eles vão variar um pouquinho em relação à faixa, né, de cobertura, ok? Nada muito novo também, né? A gente tem o time, que é o tempo, então a gente tem várias escalas de tempo, tá? A gente dificilmente vai usar isso aqui é só para vocês saberem que existe um conceito bem avançado quando a gente faz simulação, e o nosso papel, na verdade, é simular os projetos que a gente implementa, né? Não fazer simulações muito sofisticadas com hipóteses de atrasos para ver como o hardware se comportaria. Então, aqui não tem nada muito interessante para nós. A gente tem operadores lógicos, tá? Né? Os lógicos comuns, né? Que são as portas funções lógicas, relacionais, igual, diferente, né? O diferente é essa barra igual. A gente tem deslocamentos, tá? Então, se eu tiver um vetor de bits, eu consigo fazer um vetor, né? Uma rolagem dos bits, um shift dos bits, tá? Né? Rolagem para a esquerda, rolagem para a direita, né? Com a reposição, sem a reposição do outro lado, e etc. Né? Adição, sinal, subtração, absoluto, tá? Então, aqui, nos outros slides tem uma descrição um pouquinho mais detalhada aqui no próprio material, né, sobre cada uma dessas operações, mas, na verdade, não é nada que você já não tenha visto antes, tá? A gente consegue fazer atribuições no VHDL de diversas formas diferentes, tá? Então, aqui a gente tem atribuições, por exemplo, de uma constante, né? Então, aqui a gente tem os sinais que vão receber, e aqui a gente está fazendo vários tipos de atribuição para o mesmo tipo de sinal, né? Então, aqui eu estou passando de uma constante para um sinal, provavelmente, de saída, né? Aqui eu estou colocando os bits de uma forma direta, né? Assumindo que essa variável S2 tem 5 bits, eu estou atribuindo os bits, tá? Aqui, quando eu quero determinar que esses valores são binários, então, eu não necessariamente o 0 e 1 é binário, né? Às vezes ele pode ser decimal, hexa. Aqui eu estou colocando hexa, por exemplo, quando eu coloco x ao lado, então eu estou dizendo que o que está aqui dentro das aspas é hexadecimal, né? Eu posso juntar, por exemplo, aqui um 0 junto com o hexadecimal b, né? Aqui S5, assumindo que S5 é um vetor, então eu estou atribuindo 0, 1 para os itens 4 e 3 desse vetor, né? Então, eu posso colocar a faixa os índices que eu estou usando para fazer essa atribuição, então eu posso atribuir somente uma parte do vetor, né? Aqui no S5 eu estou atribuindo os bits do 0 ao 2, né? Então eu estou colocando 0, 1 e 1, tá? Aqui, esses 0, 1 e 1, eles não são nativos da linguagem, eu defini eles aqui, né? Então eu defini que o 0 é o 0 e a palavra 1 é o 1. Isso assim, se a gente for aqui ficar discutindo cada tipo, isso é bem confuso, dá margem para uma porção de formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, esse é uma característica, né, assim, é uma característica do VHDL, essa diversidade de formas de fazer alguma coisa que é muito simples, que ela é muito boa para quem entende muito da linguagem, né, quem quer definir padrões e tornar as coisas simples, mas para quem está começando a aprender, isso é meio caótico, porque
você faz várias coisas diferentes que, na verdade, são a mesma, né? Você, com sintaxes diferentes que executam a mesma instrução. Então, você olha, a chance de você se confundir, fazer bobagem e transformar o seu código em alguma coisa muito confusa é muito grande, tá? Eu sugiro que vocês adotem uma sintaxe que parece, que faz sentido para vocês e usem sempre a mesma, né? A sintaxe na atribuição e na definição das constantes, tá? Isso ajuda bastante, né? Aqui tem um outro exemplo, né, de como colocar, atribuir sequências de zeros e uns. Nesse caso, a gente viu que sequências, entre aspas, duplas, quando eu quero um único bit, eu coloco entre aspas simples. Aqui eu estou colocando uma sequência de bits de aspas simples, né? Aqui eu estou colocando o item 1 do meu vetor em 1, o item 0 do meu vetor em 1, todos os outros em 0, né? Aqui eu estou misturando o tipo que eu criei 0, né, com o 0 das aspas simples, e aqui eu estou fazendo uma operação de OR, né? Então eu vou atribuir o resultado dessa operação de OR para o meu terceiro elemento aqui do meu vetor, e aqui eu estou colocando dos bits 4 e 3 para 0, o 1 para 0 e os outros bits para 1. Então, dá para ver como alguma coisa que deveria ser extremamente simples pode ficar confusa, né? Se a gente quiser. Então, essa é uma característica do VHDL, tá? Outra coisa, né? Quando eu tenho diferentes operações lógicas, eu tenho que separá-las por parênteses, né? Então, o VHDL, ele não torna, ele não tem... ele não prioriza uma operação lógica em relação à outra, então eu posso fazer o x2 recebe A, AND B, AND C, assumindo que são todos bits, né? Mas eu não posso fazer x3 recebe A, AND B, OR C, porque aqui eu não sei qual dos dois vai ser feito primeiro, né? Então o meu compilador não vai deixar eu fazer isso. Para fazer isso direito, eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu tenho que colocar o A, AND B, por exemplo, se eu quiser que ele tenha prioridade no cálculo, eu tenho que colocar ele entre parênteses, esse tipo de coisa. Tá? Então, uma boa prática, como a gente já aprendeu nas aulas de C, é sempre colocar os aparentes para definir qual é a operação que vai ser executada, né, primeiro. E, bom, aqui tem mais alguns exemplos de atribuição, né? Isso aqui é uma espécie de concatenação que eu tenho aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, minha porta, né, de saída BVC, ela tem 4 bits. 3 down to 0. Esse down to é porque, assim, o bit 3 é o mais significativo até o 0, né? Eu poderia colocar 0 to 3, né? Então, 0 to 3, e aí o 0 ia ser o mais significativo. Tá? O padrão de uso é sempre esse aqui, mais significativo à esquerda, né? Indo para o menos significativo. Tá? Então, é sempre assim que a gente define vetores aqui. Então, eu defini o BVC como sendo um vetor de 4 elementos, e eu tenho o BVA e o BVB como vetores de 2 elementos, né, do 1 ao 0. Então, aqui eu estou atribuindo o BVA concatenado ao BVB no BVC, tá? Aqui eu tenho o BVD, né, que também tem 4 elementos, eu estou colocando o BVA concatenado com 1, concatenado com 0, tá? E aqui eu estou concatenando também 2 inteiros, né? Eu estou aqui o int A e o int B, ambos eles têm esse range de 32 para 31, né? Então, aqui no caso, em vez de definir o número de bits, foi definido o range de representação. Tá? Aqui são 6 bits, né? E aqui eu estou colocando, eu estou fazendo essa operação, né, de soma, então, menos o A mais o B, né? E atribuindo ao C. Tá? Então, são várias formas de fazer atribuição. Tá bom? Então, eu vou... esse aqui é o slide 2, né? É o conjunto de slides 2. A gente viu um pouquinho do template básico para fazer uma programação em VHDL, né? E um pouquinho das atribuições e operações. Ok? A gente já passa, então, para algumas estruturas mais básicas em outro vídeo.